Bom dia! Hoje é segunda-feira, 31 de julho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Pelo menos 7 mulheres morrem todos os dias vítimas de violência no Brasil. A estatística coloca o país em 5º lugar no ranking entre os que mais cometem femicídio no mundo. Um número alto, mas que parece ser ignorado. E esta é só uma das violências às quais as mulheres são alvos e estão sujeitas. O mundo está em transformação, mas os desafios ainda são enormes. Para falar da participação da mulher, eu recebo a presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB Santos, Isabela de Castro. Doutora Isabela, seja muito bem-vinda ao nosso programa, muito bom dia. Muito bom dia para vocês todos, é um prazer estar aqui participando e ter a oportunidade de ter esse bate-papo com vocês. E também a vereadora de Santos, Aldrey Cleis. Aldrey, seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Nathalie, bom dia a todos, eu que agradeço ainda para falar de um tema tão importante e que preocupa muito ainda todas nós. Sem dúvida. E você que acompanha o programa pode participar e interagir conosco pelo nosso WhatsApp, é o 13 988779496, já está aí na tela, e também pela fanpage do nosso programa no Facebook, onde a gente está com a transmissão ao vivo. Eu começo o nosso bate-papo com a seguinte pergunta. A gente vive, como eu disse na introdução, numa era de transformação constante. E mesmo assim a gente está se deparando com um ranking muito ruim. O que falta para que a gente possa efetivamente combater a violência contra a mulher? Bom, Nathalie, quando a gente fala da violência contra a mulher, né, a gente precisa analisar alguns pontos, porque a violência ela não vem isolada. São diversos fatores que acabam nesses números, né? Que acabam nesses números que a gente fica muito assustado, ainda mais nos dias de hoje, né? Quando a mulher conseguiu superar tantos desafios, tantos obstáculos, hoje está aí em vários segmentos, né? E como gestora de vários segmentos, e a gente ainda se depara com esses números que nos assustam e nos preocupam. A gente precisa verificar que a cultura, aquela cultura machista, ela ainda é muito pesada no nosso mundo, né? Mundialmente falando. Não é uma característica do nosso país, né? Então, aquela coisa do homem ser, o homem gera, o homem ainda sustenta, e isso ainda é muito pesado para a mulher e ainda é muito praticado, infelizmente. Mas essa cultura, ela vem e soma com a questão do desemprego, né? A questão do álcool, das drogas, e esse conjunto, ele gera essa consequência que é a violência, principalmente doméstica, né? E quando a gente fala de violência doméstica, a gente entra num outro sentido da mulher, que é a mulher, ela tem esse senso de preservação, é natural dela, preservar a família, fazer com que os filhos não saibam do que está acontecendo dentro do lar. Muitas vezes eles sabem, mas ela tenta de um jeito, de outro, minimizar essa situação. Né? Então, a gente fala aí, quando a gente fala o que fazer, é por meio da educação que nós vamos conseguir mudar, transformar. E toda cultura, quando ela começa a ser transformada, não é de um dia para o outro. Né? A gente tem aí, ela já começou a ser transformada e nós já avançamos muito. Mas eu creio que as escolas elas precisam estar mais abertas para esse tipo de discussão. As escolas estão prontas para esse tipo de discussão? Então, elas estarão prontas quando a formação que precisa ser neste sentido, nesta linha, chegar até os educadores. Aí sim, elas estarão prontas para debater, conversar, e muitas já estão.
Muitas já estão por meio do conselho de escola, que é um conselho atuante, legal, forte, onde o tema já é debatido. Então, quando a gente forma multiplicadores de informação, a gente consegue atingir, sim, e transformar culturas. É o que nós pretendemos por meio do Conselho da Mulher, pela Comissão da Mulher na Câmara Municipal de Santos. Nathalie. Doutora Isabela, a senhora concorda com esse posicionamento? Concordo com tudo que ela falou, é exatamente isso. E a gente tem que falar que a violência não é só a física, né? Sim. A gente encontra vários tipos de violência. A violência emocional, a violência psicológica, a violência moral e também a violência patrimonial. Tudo isso é fruto, assim, de diversos prejuízos para a mulher, aonde ela vai tentando muitas vezes minimizar, mascarar aquilo que está acontecendo. As consequências são enormes, né? As consequências são enormes, seja para proteger a família, dos filhos, às vezes até os irmãos. Eu estava conversando ontem com uma outra conhecida, onde ela dizia que ela sofreu esse tipo de violência e ela não contava, ela era a única mulher junto de 4 irmãos homens e ela tinha medo que um dos irmãos homens fosse lá agredir o marido dela. Então, ela dizia sempre que se machucou, que ela caiu, que ela teve algum problema, porque ela temia pelo irmão dela, né? Que assim podia ficar muito agressivo também e querer ir lá revidar. Então, essa cultura de do olho por olho, dente por olho, dente por dente, ele ainda está muito arraigado na nossa sociedade. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso e precisa ir desconstruindo isso. E realmente só com a educação, a gente ir falando. Eu acho que é muito oportuno a gente estar tendo esse debate aqui hoje. Nós estamos completando 11 anos da Lei Maria da Penha essa semana. Então, vão haver diversos eventos para a gente falar sobre isso. Inclusive, até conversei com a Audrey e convidei ela para me acompanhar, que quarta-feira nós vamos ter em São Paulo um debate muito grande sobre isso e falando sobre a ressocialização do agressor naquele programa que existe em São Paulo e agora José. Então, o organizador desse programa, ele vai estar lá para debater tudo isso. E aqui em Santos, nós também temos a intenção de instalar esse programa, então vai ser muito oportuno que a gente esteja participando. E essa educação, não só a ressocialização, o depois, como o antes, falar abertamente nas escolas. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acabou de firmar uma parceria com as escolas estaduais, aonde vai passar a ter uma programação específica falando sobre violência doméstica, porque o que a gente vê nas pesquisas, principalmente quando a gente faz esse programa da ressocialização, é que esses agressores que participam do programa, eles não entendem que o que eles fizeram é crime. Eles não entendem que tenha sido uma agressão violenta, uma coisa forte. Pelo menos num primeiro momento, né? Pelo menos no primeiro momento, porque nesse tipo de programa de ressocialização, não participam aqueles que efetivamente cometeram assim, violências mais graves, como o assassinato, o estupro. Mas os outros que estão ali... Para o caminho disso, né? Para o caminho disso, mas que cometeram outras violências que, para quem sofreu, foi muito significativo, foi muito forte. Mas ele acha que porque o assassino, o que roubou, eles é que são bandidos. Eu não sou trabalhador, sou honesto. Então, ele não entende que aquilo que ele fez, de fato, é crime, porque aquilo prejudica a sociedade, aquilo traz grandes perdas para todos, né? Então, essa consciência precisa ser ampliada. Então, começando nesses programas de ressocialização, nas escolas, nas palestras que a gente promove e, assim, quanto mais, melhor. Sempre falar programas de TV, quantas mais oportunidades a gente tiver, melhor. Já são 11 anos de Lei Maria da Penha. Segundo uma pesquisa, apenas 2% da população desconhece a Lei Maria da Penha. É um recorde. Então, assim, é uma lei muito popular. É uma lei que pegou, como a gente diz, né? Então, assim, é preciso realmente dizer e fazer valer. E a gente, na Comissão da Mulher Advogada, trabalha muito para justamente divulgar, difundir a lei e tudo que você tem de acesso à lei. E para fazer valer tudo que está ali colocado, porque o programa de ressocialização do agressor, ele está lá na lei, é o artigo 35 da lei já prevê isso. Então, é preciso... Ele não existia. Então, ele está sendo tirado do papel há pouco tempo, porque a lei é muito complexa. Se me permite, Isabela, Nathalie, eu vejo assim, a lei ela veio realmente para transformar o que nós estávamos passando em relação à violência, né, contra a mulher. E não só contra a mulher, também contra o homem. Contra o próprio homem que ela prevê, inclusive, exatamente.
Mas eu, assim, recentemente tive um caso que essa senhora acabou procurando a Câmara para ter uma ajuda, porque ela estava desesperada, ela passou por todas as fases, por todo o trâmite que um processo exige, né? E mesmo assim ela teve que sair, abandonar a casa dela por falta de proteção, né? Então, o que a gente observa apoio, né? é uma rede de apoio, um respaldo, até mesmo por parte da Justiça, Sim. né? Que acaba negando muitas vezes uma ajuda àquela mulher, porque ela não tem um olhar diferenciado para a questão realmente das mulheres. Eu sinto falta em Santos de uma vara especializada para tratar dos casos de violência contra a mulher que nós ainda não temos. Então, que nós temos que acabou de abrir essa vara, é uma novidade. Né? Então, assim, isso também já estava previsto na lei, mas também, assim, é essa questão do passo a passo, né? A evolução da lei. Então, nós temos agora criada essa lei em Campinas, acabou de ser feita, foi mês passado. Nós vamos buscar para trazer para Santos. E vamos buscar para trazer. Então, assim, a Comissão da Mulher Advogada, ela está sempre trabalhando, alinhada com as outras instituições e buscando. É a vara da família de violência, é a delegacia da mulher funcionando 24 horas. Que ainda não funciona. Que ainda não funciona. É todo esse apoio na rede de proteção, sempre ampliar, ter mais casas, né, para receber a mulher vítima de violência, porque muitas vezes ela não tem para onde ir. Ela precisa desse apoio. Ela continua dentro de casa sofrendo agressão porque ela não tem para onde correr. A gente entende que o apoio ele já existe nas leis, nos papéis, nos documentos, porém a gente precisa levar isso para a prática realmente, principalmente aqui em Santos. Como a doutora Isabela falou, falta a questão da delegacia da mulher aberta 24 horas. Nós tivemos um debate recentemente na Câmara sobre o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, né? Um plano construído, belamente construído, né? Com muitas mulheres, com vários segmentos, um documento importante. Mas você chega em um lugar e pergunta às mulheres, você conhece o Plano Municipal de Política para as Mulheres? O que ele fala ali para você, mulher? Você conhece? Quase nenhuma mulher conhece, né? Isso, então, nós queremos dar visibilidade cada vez mais a todas essas leis que estão para favorecer aquelas vítimas de agressão, de violência, só que muitas vezes ficam ali escondidos, né? E as mulheres não têm isso nas mãos para que elas possam se defender de imediato. E isso é muito triste. Então, cada vez mais trabalhar com a informação, fazer com que este conteúdo tão rico chegue a quem mas de direito, e que seja praticado, né, Nathalie? Porque não adianta existir no papel e a assistência quando a mulher vai procurar, ela não existe. Porque daí dá a sensação de frustração, né? Tudo muito bonito. No mundo teórico é bonito, mas no mundo da prática... E a gente vê, né? O país já registrou casos de mulheres que buscaram proteção da justiça, que buscaram a medida protetiva, que não tiveram essa medida protetiva e que acabaram morrendo. Exatamente. Foram assassinadas pelos seus agressores. Eu tenho um caso no escritório de uma separação, onde a mulher, ela temia... E nós conseguimos a separação de corpos, com o rapaz tendo que sair de casa. Só que o oficial de justiça foi lá, mandou ele sair de casa, fez a intimação. Ele saiu, deu uma volta no quarteirão, o oficial de justiça foi embora, ele voltou. E falou, se você não me deixar entrar e falar alguma coisa, eu vou matar você e os nossos filhos. E ela, temendo ali pela vida dela, ainda ficou ali mais 2 dias. E aí, em seguida, assim que ela conseguiu para onde ir, ela fugiu. Conseguiu medida protetiva de afastamento, de tudo mais. Só que no dia a dia você está andando na rua e aí é difícil. Ela ficou tão acuada e ela tinha um poder aquisitivo bom, com a família apoiando. Ela contratou um segurança durante alguns meses para andar com ela. Infelizmente, nem todo mundo pode ter isso. E, na verdade, quem tem que dar essa segurança é o Estado, é a federação. Mas quando você fala de Estado, e aí você se depara com uma delegada né, da mulher, e ela diz, já solicitei um psicólogo para estar comigo, ao meu lado na delegacia, porque é de extrema importância, e o Estado diz, não tenho recursos humanos para lhe oferecer um psicólogo. Aí você entra numa outra situação que é gravíssima, né? É a falta de estrutura dentro
da única rede, talvez, de apoio que tenha para essa mulher. E quando a prefeitura tenta fazer um convênio para que isso aconteça, não é possível. Então, o que a gente responde para uma delegada que quer fazer o seu trabalho, está ali comprometida, não pode ficar com a delegacia aberta 24 horas, porque assim o Estado não trabalha. E como que a gente faz, então, para o atendimento especializado a essa mulher? E a gente sabe o tanto que é importante uma mulher falar com outra mulher, Com certeza. no momento em que ela chega, até por essa questão da socialização ainda ser machista, né? Uma mulher agredida à noite, ela corre para onde? Ela vai ter que correr para E justamente à noite é o maior número de casos, porque o marido chegou em casa do trabalho. Final porque de muitas semana. vezes ele passou no bar antes de chegar em casa, já Exato. bebeu alguma coisa. Ele está de folga no final de semana, à noite. Então é a ocasião em que mais tem eventos, onde mais as coisas acontecem. E nesse momento, na hora que ela quer procurar assistência, a delegacia está fechada. Então é frustrante, porque quando ela vai chegar na delegacia comum, muitas vezes ali a pessoa que vai recebê-la, como não foi preparada adequadamente para estar ali recebendo, para tratando, não tem ali a mesma simpatia, a mesma sensibilidade para lidar com a o palavra é tema. Tivemos um caso recentemente da menina que foi para o Facebook, aquela agressão do pai, e soube declaração da própria família que está com a menina, quando ela chegou na delegacia, mas aquela roupa que você usava, mas a foto com o namorado, né? Então, questionamentos que naquele momento... Uma inversão de valores completa, né? Exatamente. Na Isso hora a gente está falando de uma adolescente. De uma adolescente, e que naquele momento estava precisando só de proteção e ela estava sendo Exatamente. ali Tava questionada. vulnerável. Tava sendo Ela estava questionada. totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. A gente consegue mudar esse cenário aqui na Baixada Santista, Audrey? A gente consegue, sim. E eu, assim, pela Câmara, eu estou batalhando muito para que a gente mude essas questões. Não é um caminho fácil, mas nós temos muitas mulheres que estão já nesta luta há um bom tempo. Então, o que eu digo, tanto para as mulheres que participam do Com Mulher, da Coordenadoria da Mulher, que faz parte da Prefeitura, estou participando desses movimentos. Eu acho que a soma de pensamentos, né, a soma dessas mulheres vai levar, sim, à mudança. Como a doutora Isabela falou, a questão de você ter hoje, na teoria, você sabe que você precisa de um programa de ajuda ao agressor, por exemplo, mas você não tem uma lei que autoriza que este projeto entre em ação, seja executado. Então, precisa. Eu acho que a Câmara também, com 2 mulheres hoje, os pensamentos eles estão mais voltados às questões relacionadas às mulheres. E quando a gente fala a mulher, não é só, como a doutora Isabela bem disse, a violência ela é muito ampla, né? Quando a gente fala sobre a saúde, a falta de um atendimento num posto para as mulheres é uma agressão. Uma mulher que está grávida e não consegue fazer seu pré-natal, não tem exatamente, estão aí os números da mortalidade infantil e mortalidade materna, uma outra luta que nós estamos aí também abraçando, porque os números são assustadores. É uma violência sim contra a mulher, né? Então, tudo que diz respeito às mulheres, nós estamos conseguindo, pelo Legislativo, levar e fortalecer com as outras mulheres dos outros segmentos. Eu acho que isso é uma grande conquista para a nossa cidade, Nathalie. Sem dúvida nenhuma. E a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha, sobre a questão da ressocialização do agressor e sobre a participação da mulher na sociedade. Quem está de olho no concurso público da Prefeitura de Praia Grande tem que ficar atento. Termina na quinta-feira o prazo para inscrição nos 3 concursos. Há chances para quem cursou o ensino fundamental e também o superior. Os salários variam de R$ 1.301,29 a R$ 14.200 para algumas categorias de médico, dependendo do cargo. No total, são 42 postos para os concurseiros tentarem uma oportunidade. Para se inscrever, os candidatos precisam entrar no site, que vai aparecer aí na sua tela, já está aparecendo, e pagar as taxas que variam de R$ 56 a R$ 92. Desempregados, doadores de sangue e quem for comprovadamente pobre pode pedir a isenção da taxa de inscrição. Só que o prazo para pedir essa isenção termina hoje. As provas serão realizadas nos dias 27 de agosto e 3 de setembro. As datas variam de acordo com o edital.
E voltamos a falar sobre os desafios e a participação da mulher no mercado de trabalho com a presidente da Comissão da Mulher da OAB Santos, Isabela de Castro, e com a vereadora de Santos também, Audrey Cleis. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, que está liberado, é o 13988779496, e também estamos ao vivo pela nossa fanpage no Facebook. Eu queria pegar o nosso gancho, falar que nós falamos um pouquinho sobre o plano municipal, e você deu um dado bastante preocupante quando a gente pensa nessa evolução dessa sociedade, desses números que a própria mulher não conhece. Quais são os pontos principais do plano? Como nós falamos sobre a importância da educação, da informação, do conhecimento no primeiro bloco, Nathalie, eu quero deixar aqui que um dos eixos, né, quando fala no plano municipal sobre a questão da autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania, tem um eixo que ele é extremamente importante quando ele fala em promover mobilizações para as mulheres retornarem aos estudos. O que muitas vezes impede a distância, o acesso nem sempre ele é fácil a essas mulheres. E o que nós estamos fazendo junto com o Mulher e a Coordenadoria da Mulher? Identificando lugares na nossa cidade onde o acesso à escola ele é mais difícil, por exemplo, no Jardim São Manuel. Sim. O plano ele diz ampliar o número de escolas de ensino médio nas regiões com maior índice de vulnerabilidade social, incentivando a gestão compartilhada entre Estado e município. No Jardim São Manuel, nós temos 2 escolas, uma de educação infantil, outra de ensino fundamental, 1 e 2, mas nós não temos ensino médio. O que acontece com a população daquele bairro? E quando eu digo Jardim São Manuel, Piratininga e Vila dos Criadores. Para onde essas pessoas vão? A escola mais próxima de ensino médio, que é a do Estado, é a Bartolomeu de Gusmão, mas só que fica uma distância razoável. Quando chove, quando não tem condução, quando... Evasão escolar, né? Evasão escolar. E o que acontece? Quais as consequências disso? Falta de informação, falta de conhecimento, falta de acesso às leis que podem e devem ser debatidas nas escolas, né? Então, nós estamos agora num levantamento de demanda. A diretora do Jardim São Manuel, do José Carlos Azevedo Júnior, que é a escola do município, já fez esse levantamento. São muitos estudantes que querem permanecer no seu bairro, estudando no seu bairro e que têm interesse. E muitos que estão fora da escola e precisam estudar. E que precisam estudar e que só não estudam por conta da distância, muitas vezes. E olha só, e essa informação está no Plano Municipal de Política para as Mulheres. E que muitas mulheres não sabem. E sabendo desta informação, elas podem cobrar a prefeitura, o executivo. Olha, está aqui, é meu direito, precisa ser implantado. Então, quando a gente fala em levar, dar visibilidade, nós estamos falando de direitos e de deveres da prefeitura, do executivo e do legislativo. Não está pedindo nada que não esteja previsto. Um documento que foi construído, volto e ressalto, por muitas mulheres de diversos segmentos. E este documento precisa ser respeitado, acima de tudo, executado. Né? Então, por isso, nós fizemos uma audiência pública para debater o plano. Com isso, nós fizemos revisão em vários prazos que já tinham sido superados e nada, na verdade, quase nada havia sido executado. Então, nós vamos fazer agora um acompanhamento tanto dessas metas, eixos e indicadores, para que as mulheres realmente conheçam o plano e possam ter em mãos esse documento e falar: é meu direito. E aqui fala em relação à questão da saúde da mulher, a questão da endometriose, que ela é muito discutida, mas pouco executada, né? E muito séria. E como que esse documento serve para o legislativo, por exemplo? A partir deste documento, nós podemos direcionar as nossas ações e as nossas verbas parlamentares para que o plano seja executado também. Exatamente. Saindo de uma lei para outra lei, que é a Lei Maria da Penha, né, que faz 11 anos essa semana. Tem uma parcela da sociedade ainda acha que as penas são muito brandas com relação a Maria da Penha, né? Que muitas vezes esse homem, a denúncia não recebe a atenção devida, né?
A senhora, como advogada e como defensora das mulheres, né? Como que a senhora avalia isso? Eu acho que assim, o legislador, quando ele veio colocar isso, ele veio tentar harmonizar os interesses da sociedade e da família. É claro que assim, a pena ela vai ser aplicada de acordo com a medida da agressão que foi realizada. Então, se houve um feminicídio, se houve um estupro, tudo isso são coisas que já estão previstas na legislação penal e que vão ter, então, a penalização adequada de acordo com o nosso Código Penal. As outras questões que são mais leves, que não deixam de ser graves, mas que são um pouco mais leves, também já tem essa previsão penal, a gente vai seguir as colocações, e aquelas que não estão assim exatamente colocadas, o juiz vai averiguar na hora, a gente tem que estudar caso a caso, aquilo que aconteceu. E eu acho que o mais importante, além da penalização, é a ressocialização realmente. Porque ninguém quer alijar esse homem da sociedade, colocar ele numa cadeia por longo tempo, afastá-lo da família, deixar de ser provedor do lar, dos filhos. Mesmo que ele venha a se separar dessa mulher, ele continua responsável pela educação desses filhos, tem que dar apoio. É verdade ele tem que entender o que ele fez, Ele tem que entender aquilo que ele fez. Então, assim, não considero que as penas sejam leves. Eu acho que assim, a gente tem que trabalhar mais na educação, na ressocialização, porque o que a gente quer é uma sociedade mais segura. Nós até usamos agora um bordão para toda vez que a gente fala da Comissão da Mulher Advogada, trabalhando por uma sociedade mais digna e mais segura. Digna visando o respeito, a igualdade de direitos, né? E a segurança para acabar com a violência. Então, assim, é o que a gente coloca como objetivo do nosso trabalho e eu acho que é o importante, trazer essa segurança para todos os lares, para todas as pessoas. E a informação, voltando um pouquinho no que a gente falou, acho que merece destaque aqui um projeto que nós temos em Santos, do Conselho da Mulher, o Promotoras Legais. Nós, inclusive, acabamos de participar de um curso onde esse curso de promotoras legais, ele visa a formação de multiplicadores junto da sociedade e as mulheres que participam, então, elas têm aulas de diversos temas onde são debatidos e fez parte da grade 2 dias de debate só sobre a violência da mulher, sobre a mulher no mercado de trabalho, para que foi muito produtivo, nós fomos várias pessoas da comissão para lá, e foi um debate assim muito bom, foi muito gostoso, foi lá no Sambódromo, quer dizer, perto, livre acesso delas para poderem estar lá. O debate foi excelente e eu acredito que elas, tendo acesso a esse tipo de informação, depois elas vão multiplicar. Então, para aquela que não pode estar na escola, que não vai estar fazendo o curso, mas até ela vai ter ali aquela promotora que vai estar orientando ela e até incentivando ela a ir para a escola, a conhecer melhor esse plano e a buscar os direitos dela. Então, são diversos temas que são tratados nesse curso de promotoras legais e essa multiplicação de informação. Quanto mais educação, quanto mais informação, melhor. E as políticas públicas, elas precisam se conversar. Se existem as leis, elas precisam, a partir das leis, os programas precisam ser criados. Não adianta a gente ficar querendo inventar ação ou programa. Já está aqui escrito. A gente precisa já foi fruto de muita reflexão, Tem que tirar do papel e aplicar. De práticas, né? E do que acontece no nosso dia a dia. Está tudo aqui. A partir deste documento é que as novas leis devem ser criadas, novos projetos precisam ser implantados. Aqui está implantar programas de recuperação e reeducação do agressor. A partir disso, a gente precisa criar um projeto, ele precisa ser aprovado, sancionado e regulamentado. É este olhar que nós devemos ter e não situações que só para ganhar visibilidade e propaganda que não vai ter fundamento. Fundamento no quê? Que não vai ajudar, né, na construção dessa sociedade digna e segura. Exatamente, não vai. Vem só para ter mais um. Não é mais uma ação. Nós queremos a ação que está fundamentada, foi estudada, verificada, né, a partir de uma prática e que isso vai realmente acontecer. E que vai dar o resultado que a gente busca e que a sociedade precisa. Vamos falar um pouquinho agora de mercado de trabalho, porque também é um grande desafio para as mulheres. A gente avançou, isso sem dúvida,
mas ainda falta muito. O caminho ainda é árduo muito e longo. Árduo. E quando a gente fala dessa diferenciação, a gente também fala de uma forma de violência. É Claro, uma forma de violência, não é? Claro, claro, sem dúvida nenhuma, é porque é uma discriminação. E qualquer tipo de discriminação significa violência, né? E, infelizmente, a mulher ainda não tem as mesmas condições de trabalho, não tem o mesmo reconhecimento, não tem os mesmos salários. Essa situação está melhorando, mas ainda precisa caminhar muito, né? E é uma luta diária, todo dia, para a mulher se comprometer no trabalho, mostrar o que ela também vale a mesma coisa, que ela também faz esse trabalho de qualidade. Então, cada vez que a gente tem uma mulher conseguindo uma posição melhor, um destaque maior, sempre é uma vitória. Sim. E isso a gente tem que trazer para tudo. Eu quero dar os parabéns aqui pela Audrey, está participando da política. A participação na política Sim. das mulheres é mínima, né? Mínima. Então, assim, a gente precisa, para fazer valer todos os direitos, incentivar essa participação feminina na política, dar apoio àquelas que se habilitam a estar aí falando em nosso nome, estar aí lutando, procurando nossos direitos. E de maneira séria, né? De maneira séria, sem se vitimizar, sem ficar cheia de nhenhenhé, né? Não assim, adianta ficar vem chorando. aqui. Vamos colocar as coisas na prática, Exato. vamos falar abertamente, vamos trabalhar e vamos mostrar que a gente também tem valor, né? E assim, são pequenas coisas que a gente vai fazendo que parece incrível. Por exemplo, na própria OAB, só recentemente foi feita uma lei que obriga, que exige a participação feminina na diretoria. Porque a gente também não tinha. E então, seguindo o exemplo da política, então isso foi colocado. E agora nós temos, no estado de São Paulo, exige-se a participação feminina na diretoria. E vocês sabem que é incrível a dificuldade de conseguir mulheres para fazer parte da diretoria. Porque elas mesmo, eu acho que ainda é porque a existe uma gente fica mentalidade sobrecarregada. da própria mulher. Existe, Nathalie. Sabe por quê? Porque nós, mulheres, não adianta, o homem está ajudando mais em casa, está nos lares, está mais presente. Mas a obrigação ainda é da mulher, né? Ainda mais quando você tem família, né? Aí você envolve filhos, a mulher que tem filhos ou não, mas a casa fica para você, todas as responsabilidades, tanto profissional como do lar, ainda o homem ele está é coadjuvante, nas o mãos homem das ajuda, mulheres, mas ele não é o protagonista no lar. Quando então, a gente fala do feminismo, nós não queremos estar além do homem. Não é isso. Nós queremos a igualdade. É por isso que nós lutamos e queremos mais mulheres na política. Quando a gente fala de política, a gente não enxerga hoje as mulheres. Né? Dos 27 estados que nós temos uma representando. 10% na Câmara dos Deputados. É muito no pouco. Senado, 13%. Na região, hoje, na Câmara Municipal, nós precisamos comemorar. São duas mulheres. 21 vereadores. A mesma luta que você fala em relação à diretoria da OAB, eu tenho em relação a fazer parte da mesa diretora. Como eu já disse, que vai ser uma vergonha para Santos, 2 mulheres na Câmara e não termos uma mulher nos próximos, nos 4 anos de mandato na mesa diretora. Com né? certeza. A luta, quando me perguntam, como está lá, Audrey? Como está sofrendo muito aquela questão dos homens? Não, é a mesma situação em qualquer posto de trabalho. Exatamente. O que eu passo é o que você passa, que todos, mas como nós enfrentamos isso? Aí está a diferença, né? Porque isso não pode nos afetar. Claro que não. Isso não pode afetar as nossas ideias, as nossas práticas, não pode nos o que nós pensamos. Né? Com certeza não. Temos que lidar com isso com naturalidade, mas enfrentando sempre e mostrando às mulheres que é possível sim. Claro. É possível. É questão de organização, é questão de você se programar. Eu tenho 3 filhos, sempre trabalhei e sempre consegui administrar bem as coisas. Agora, é claro, você vai fazendo opções, né? Algumas coisas que são de trabalho voluntário, que são outras coisas, você deixa em segundo plano quando seus filhos são pequenos. Sim. Depois você vai se habilitando, você vai participando mais, porque quanto mais você participa da sociedade, mais você está envolvida, mais você consegue de retribuição e mais a gente busca para os nossos filhos uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais segura. Então, a gente vai dando esse exemplo em casa, a gente vai mostrando, vai viabilizando tudo isso para que a gente tenha aí uma sociedade cada vez melhor, né? A gente tem uma pergunta, pode pôr na tela para mim, antes da gente chamar o break, por favor? É a Vanderleia de São Vicente. Fui muito agredida pelo meu ex-marido e sempre que chamava a polícia, não tinha o apoio deles.
O trabalho não precisa começar com quem atende a ocorrência, foi o que a gente falou. A importância de termos profissionais. Não adianta a gente ter uma delegada da mulher que tem muito boa intenção. Eu já entrevistei a delegada aqui de Santos. Ela tem muita vontade, só que assim, ela esbarra, às vezes, na burocracia, que a gente sabe que não é pequena, né? E ela vai até onde ela pode ir, ela não pode infringir a lei. E aí, quando, daquele momento além, aí a gente pega aquelas pessoas despreparadas. Ela está coberta de razão, contanto que a prefeitura, e eu passei por esse momento no executivo, da implantação da justiça restaurativa, que Santos foi o primeiro município a ter diversas secretarias envolvidas neste círculo restaurativo, e a Secretaria de Segurança foi também contemplada justamente para mudar esse primeiro atendimento, né? Que eles estão também nas pontas e precisam ter este olhar, não somente, mas você foi agredida, mas o que você provocou para ser agredida, né? Porque eu acho que já o primeiro mudando, olhar. Acho que está melhorando. Eu tenho algumas conhecidas que já utilizaram recentemente, né, da polícia, foram muito bem atendidas, me relataram que o atendimento foi excelente, deram muito apoio. Mas, então, assim, é uma coisa que vem caminhando. Vem caminhando. E esse direcionamento, essa conceituação, a sensibilidade das pessoas que trabalham, desses agentes de polícia, vai muito de você dar sorte no atendimento, né? De você pegar pessoas que estão bem capacitadas, que são mais sensíveis ou não. Então, quanto mais gente capacitada e mais sensível, melhor. Estamos caminhando. Então, acho que a gente não pode generalizar e dizer que sempre vai ser mal atendida, não é isso. Porque... Mas a gente precisa, quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E sem dúvida que muitas, infelizmente, são mal atendidas. Para que mas a gente não tenha que lidar também... com a sorte, né? Eu vou ter sorte de ser atendida. Programas aqueles de que trabalham bem fazem a diferença no atendimento em qualquer profissão. Falta, sim, mais investimento na questão da formação permanente do profissional. Seja ele homem, seja ele mulher. Não importa. E onde ele está? Então, eu acho que esse investimento, ele precisa acontecer ele tem que ser permanente para o profissional, principalmente aqueles das pontas. Né? Exatamente. E abrimos o último bloco falando sobre esporte. Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficou tudo igual no jogo entre Santos e Grêmio. Na briga direta entre os concorrentes pela liderança do Brasileirão, gaúchos e paulistas ficaram no 1-1 na Arena Gremista e perderam a chance de diminuir a vantagem para o Corinthians, primeiro colocado, que também não venceu. David Braz abriu o placar para o Peixe e, na sequência, Fernandinho marcou para os donos da casa. O próximo desafio do Santos é quarta-feira, às 9h45 da noite, no Pacaembu, contra o Flamengo. E voltamos a conversar com a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Santos, Isabela de Castro, e com a vereadora também de Santos, Audrey Kleis. Ainda dá tempo de você participar, temos ainda aí quase 10 minutos de programa. Audrey, eu abro esse bloco ainda falando um pouquinho de mercado de trabalho, de participação da mulher na política. Hoje você é a presidente do PP no Estado, do PP Mulher no Estado. Como é que foi receber esse desafio? Olha, recebi com muita alegria, muita responsabilidade, né? Dobra aí a nossa responsabilidade enquanto mulher, agora na política, mas eu vejo que as oportunidades, o leque, ele também começa a abrir mais. Fui a Brasília recentemente. Não parou nas férias, né? Não, nada de recesso, nada de recesso, trabalhando bastante, um período que a gente eu aproveitei para desenvolver algumas ideias, né, que estavam aí mais presas. E tive a oportunidade de ir a Brasília, conhecer mais os representantes do Partido Progressista. Fui à Fundação Milton Campos, estou trazendo para a nossa cidade 2 programas de grande importância que vai falar sobre drogas lícitas e ilícitas. O Bebida Lazer com Responsabilidade, o outro é Drogas Por Quê? Os desafios da educação, né, onde nós estamos passando por
neste momento na sociedade, quando as drogas estão chegando mais para as crianças hoje, né? Crianças de 10, 9 anos estão chegando muitas vezes cedo, nas né? escolas drogadas já, né? Então, a gente está levando esse curso de capacitação totalmente gratuito para a educação. Estive já com o programa Saúde na Escola, onde nós vamos desenvolver essa formação com os alunos do Grêmio Estudantil, com os alunos do Santos Jovem Doutor. Também estive com os representantes do COMAD, do CONSEG, né, que é o Conselho Antidrogas, tem um Conselho de Segurança, com a equipe do Coalizões, que já realiza brilhantemente esse trabalho em relação às drogas ilícitas aqui na cidade, e vamos levar essa formação a todos esses grupos. Então, estar como presidente do PP Mulher está me proporcionando todas essas situações. Então, tudo que eu tiver de oportunidade, de programas para trazer para cá, nós vamos pensar. Então, pensando na mulher, mas pensando na mulher no lado da educação, pensando nos filhos dessas mulheres que estão nas escolas, né? E fazendo essa leitura, realmente linkando todos esses programas. Como eu disse, não adianta a gente desenvolver um trabalho aqui, outro ali, não. Nós temos que unir o que já existe na cidade. Integrar, né? Exatamente. Integrar então, integrar eu acho e praticar. É uma oportunidade grande, tanto no legislativo, mas somar com o executivo e beneficiar a comunidade como um todo. Tem mais uma pergunta? Pode pôr na tela, já está pronta? É o Silvio Marins de Santos. Vocês não acham que quem introduz o machismo na cabeça dos meninos são as próprias mães? O que vocês acham? O maior inimigo da da mulher é outra mulher? Não concordo de jeito nenhum. Agora, até estávamos falando aqui no intervalo sobre a importância da educação em casa e o quanto que isso já vem na cultura e já vem aí nas gerações passadas. A gente ouve que nos programas de ressocialização, a maioria não acredita que cometeu um crime porque sempre conviveu com isso em casa. Então, ele assistiu os pais brigando, ele viu os vizinhos brigando e nunca isso tinha sido tratado como crime. Então, ele entende que tudo isso é natural. Então, como ele entende que tudo isso é natural, ele continua praticando. Então, nesse sentido, essa educação machista veio de casa, vem das gerações passadas, mas as mães atualmente, a maioria já trabalhando fora, já tendo uma outra visão de mundo, recebendo maior informação, são capazes sim de mostrar que agora é diferente, que eles não podem mais repetir esses modelos. Então, cabe às mães dentro de casa começar essa educação. E não acredito que mulher nenhuma vá querer agir contra ela mesma, contra o seu gênero. O que pode acontecer é desinformação, que é o que nós temos falado aqui durante o programa todo, sobre a importância desse conhecimento. Então, muitas vezes, por desinformação, passa conceitos errados. Existe machismo? Existe. Nossa sociedade ainda é majoritariamente machista? A gente não duvida disso, não está contradizendo isso. Mas daí a dizer que a mulher é a culpada disso, tem uma longa diferença, eu não posso concordar. Eu acho que quando ele fala isso, é naquele sentido, homem não chora, homem é forte, o homem é valente. Isso também está mudando e precisa mudar. É isso aí. A cor do homem é azul, a cor da mulher é rosa. Isso nós tínhamos mesmo, né? A questão dos brinquedos, muito discutida. Menino recebe a bola, o carrinho, a menina recebe a boneca. Mas a nossa sociedade, ela está se adequando também, já tem uma outra leitura sendo feita nesse sentido, né? E eu gostaria de ressaltar a questão desse tratamento do agressor e quanto isso é importante para que essa violência ela não seja repetida em outros lares. Muitas vezes o processo ele finda numa família, o homem responde por aquela agressão, a família ela se desmancha, mas o homem ele vai para outra família. E como fica a outra família? Agredida novamente. Porque está nele, né? Na primeira sessão agora de retorno do recesso, nós vamos apresentar esse projeto de lei que foi costurado com mulher, com a coordenadoria da mulher, para que a gente tenha realmente isso aplicado na nossa cidade, Natália e Isabela. Eu acho que assim, é a ressocialização que acaba com esse ciclo, que começou lá atrás.
Entendeu? Se a assim, gente não fizer isso, não muda. Não vai mudar. A gente vai ter algumas políticas, mas em alguns pontos nós vamos ficar enxugando gelo. Isso, né? exatamente. E nós vamos ter esses números que nós demos no começo do programa. Não sei se mais altos, eu espero que não. Eu acho que o feminismo é a defesa da igualdade, não é a mulher querendo competir com o homem, é a mulher caminhando junto com o homem, porque isso é possível. Sim. A nossa sociedade mudou, a nossa sociedade está diferente e os olhares precisam também estar diferentes. E isso que você está falando, que a sociedade ela está diferente, ela mudou, isso também a gente precisa enxergar a violência nas ruas, né? E quando a gente enxerga esses dados, a violência aumentou 10% na nossa região em relação à mulher, o estupro, 112 casos no primeiro quadrimestre, né? E essa, muitas vezes, a vítima é o vulnerável, aquele que está no lar, em casa, e é escondido, mas também as mulheres nas ruas. Sim. Nós estamos aí atendendo uma reivindicação das mulheres da parada diferenciada dos ônibus para as mulheres, que já acontece em muitas cidades do nosso país, mas em Santos ainda não acontece após as 22 horas. Eu posso dizer que eu conheço em outras cidades exatamente essa questão da parada diferenciada. Nós estamos lutando também por esta questão para as mulheres. Por isso que o olhar ele muda quando há uma mulher em um determinado lugar, né? Com certeza. A gente consegue pensar mais nos problemas das mulheres. Alexia, quem mandou um abraço para a Audrey? Fala para mim de novo. Quem? Edi Fraldinha. Ah, um grande abraço. Ele acompanha muito aqui a Santa Cecília TV. Um grande abraço. Muito obrigada, querido. Um grande parceiro. Você foi na inauguração do Centro Cultural. Ele está te agradecendo a presença. É muito importante um equipamento que vai fazer uma grande diferença para aquela comunidade da Vila Progresso. Sem dúvida, sem Deus dúvida. quiser. Também tem a ver com educação, né? Tem a ver Cultura com e educação andam assim. Lado a lado. Doutora Isabela, muito obrigada pela tua participação. Seja sempre muito bem-vinda. Eu é que agradeço. Tenha sempre aqui no Bom Dia Baixada um espaço para a gente falar, sim, da mulher, dos desafios e para que a gente consiga, aos pouquinhos, ir sensibilizando sobre esse novo olhar. Sem dúvida nenhuma, é trabalhando junto que a gente vai conseguir essa mudança da sociedade. O apoio de todos é muito importante e nós agradecemos muito a oportunidade de estar aqui conversando hoje. Audrey, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Sucesso à frente do PP Mulher. E continue o seu belo trabalho dentro da Câmara de Vereadores. A Câmara precisa de mais mulheres e de um olhar diferenciado. Vamos trabalhar para isso, Natalia. Eu agradeço demais e nós vamos reivindicar que esse programa tenha mais uma hora. Eu acho justo. Natalia conduz assim brilhantemente. Obrigada. É muito gostoso estar aqui debatendo temas tão importantes. Parabéns pelo programa. Obrigada. Os nossos telespectadores também agradecem muito a participação de vocês duas. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Amanhã vamos falar sobre mobilidade, educação e legislação no trânsito, desafios e projetos da CET. Você já pode participar. Não esqueça também de curtir nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!